Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O tema de hoje é liderança situacional. Esse tema é muito importante para você que é líder, é gestor de pessoas ou está aí buscando conhecimento para atuar como. Quer entender um pouquinho sobre esse assunto? Então vem comigo, porque eu sou Camila Diniz e esse é o Momento Gente e Gestão. A liderança situacional é uma metodologia que te ensina, ela te traz técnicas para você saber como lidar baseado em cada situação. A liderança situacional, ela é muito mais do que ser um profissional resiliente, mas ela é também uma forma de você agir de maneira estratégica, ou seja, de acordo com cada situação, de acordo com cada pessoa. A teoria da liderança situacional, ela foi criada lá atrás, lá em 1969, por Paul Hersey e Ken Blanchard. Segundo a teoria deles, um bom líder é aquele que é capaz, de adaptar o seu comportamento conforme o nível de maturidade profissional de cada um dos seus subordinados. E antes, da gente falar um pouquinho sobre os tipos, é importante você saber que não existe um certo ou um errado, O que é certo é você ter essa habilidade, essa flexibilidade e saber, qual é o comportamento que você deve adotar em cada situação. Então, o primeiro tipo de liderança é a liderança de direção. Ou seja, é aquela em que o gestor ele vai acompanhar muito mais de perto, ele é quem vai definir o que se deve, o que não se deve fazer, como se deve fazer, e o acompanhamento ele é constante. Nesse caso, nesse cenário, o profissional ele ainda não tem o conhecimento necessário, ele ainda não tem as habilidades necessárias para desenvolver sozinho o trabalho. Então, por isso que é uma liderança mais diretiva, tem um acompanhamento mais de perto do gestor. O segundo tipo de liderança é a liderança de orientação. Nessa fase, nesse tipo de liderança, entende-se que o profissional, ele já começa a entender um pouco melhor o processo, ele já consegue entender qual é a necessidade dele, qual é a importância dele na execução das tarefas, qual é a importância dele para a organização. É natural, quando a gente entende a importância dos processos e quando a gente entende a nossa própria importância dentro de um projeto, naturalmente a gente se dedica mais, a gente conhece o passo a passo, a gente consegue entender melhor quais são as medidas a serem tomadas, o que se deve, o que não se deve fazer. Então, nessa metodologia, o gestor ele passa as orientações, mas ele não fica tão em cima do profissional. Ele deixa o profissional trabalhar sozinho. Ele acompanha mais o início, onde ele passa as orientações, todas as instruções do processo, e no final, aonde ele colhe as informações para avaliar qual foi o resultado. Nessa fase, do processo, o profissional ele começa a ter uma certa autonomia, ele começa a trabalhar com uma certa independência. E o trabalho do gestor nessa fase é de dar apoio, é de motivar o profissional, mostrar que ele tá ali, obviamente, para qualquer situação que o profissional precisar. Dar ideias, participar, mas ele deixa o profissional ter ali um pouco mais de liberdade para executar suas tarefas do dia a dia. E o terceiro tipo é a liderança de apoio. Se no modelo anterior o gestor dava um pouquinho mais de liberdade e motivava a equipe, agora nessa liderança ele motiva muito mais. Ele dá muito mais o seu apoio e mais do que isso, ele incentiva a equipe a ter trocas de ideia, trocas de experiências, um ajuda o outro e o gestor fica um pouco mais na observação, deixando que a equipe trabalhe, deixando que a equipe se ajude. Nessa fase, o gestor ele dá as suas ideias, ele pode até dar alguma orientação um pouco mais diretiva, mas ele não vai dizer para o profissional o que ele deve fazer,
ok? É importante vocês entenderem isso. Aqui o gestor ele não vai dar ordem, ele vai aconselhar o profissional e ele nesse momento desenvolve o profissional para que ele mesmo chegue a uma conclusão de qual é a medida que ele deve tomar. E finalmente a liderança de autonomia, que é onde o profissional ele já tem mais autonomia para determinar qual é a melhor maneira para executar uma determinada tarefa, quais são as mudanças que ele vai poder implementar nos seus processos, no seu dia a dia. Nesse modelo de gestão, o profissional ele já tem conhecimento necessário, ele já domina todas as ferramentas que ele precisa para executar o seu trabalho no dia a dia e ele entende com clareza qual é a importância de todos os processos, qual é a sua própria importância dentro da organização, dentro daquela tarefa que ele vai executar. Então ele conhece o processo do início até o fim. Nessa fase do processo, o profissional ele já tem mais motivação, né? É um profissional que ele caminha praticamente sozinho, né? O gestor ele dá orientações iniciais quando foge um pouco da rotina, né? Quando tem coisas novas a serem feitas, o gestor ele precisa sim passar uma orientação, mas o profissional ele já consegue caminhar com as próprias pernas. E claro que com isso ele também já está pronto para assumir as responsabilidades de cada uma das suas decisões. Então, esses foram os 4 tipos de gestão. E você, gestor, você que é líder de pessoas, é muito importante você conhecer a sua equipe. Quando você conhece a sua equipe, quando você dá liberdade para que eles se expressem, para que eles te procurem quando eles realmente estiverem precisando, né? Quando tiverem dúvidas, você vai estar muito mais apto a entregar a eles todas as informações que eles precisam. Você vai estar apto a treinar o seu pessoal e isso é muito importante. O profissional, ele só vai atingir a autonomia, ele só vai atingir uma maturidade profissional quando ele estiver pronto, quando ele estiver preparado. Então é muito importante, além de você dar liberdade para que eles te exponham as suas dúvidas, é muito importante também que eles estejam treinados, que eles estejam munidos de todas as informações e saibam utilizar todas as ferramentas necessárias para o dia a dia. O funcionário que é bem treinado, que é bem preparado, ele executa todas as suas tarefas com muito mais eficiência e eficácia. É óbvio que nenhum de nós somos máquinas, então em algum momento, claro que nós podemos cometer algumas falhas, mas se o funcionário estiver bem treinado, se ele estiver bem preparado, ele sabe muitas vezes como lidar com as ameaças que surgem de maneira inesperada. Por quê? Porque ele está preparado para os imprevistos que podem acontecer. E você que é líder, né, realmente só vai conseguir essa habilidade de agir de acordo com cada situação quando você estiver colocando em prática. Então comece a observar a sua equipe, observe aqueles que precisam, né, de um contato maior, precisam que você esteja mais próximo. E aí, conforme você for treinando o seu pessoal, eles vão desenvolver autonomia, eles vão entender o quão importante eles são para a organização e eles vão estar mais aptos a desenvolver todas as tarefas que forem da responsabilidade deles. E você, líder, com certeza vai ter mais tempo para focar em assuntos que são mesmo, né, da sua alçada, focar em outras situações. Você vai ter mais tempo para focar em situações que são mais estratégicas, que precisam mais da atenção do líder ou do gestor. E aí, já treinou a sua equipe? A sua equipe está pronta para desenvolver todas as tarefas que você tem para passar para eles? E lembrando você que gostou do tema, quer conhecer mais, quer se aprofundar mais nesse assunto ou quer levar aí para dentro da sua organização e replicar para os demais líderes ou aspirante a líderes, eu posso te ajudar com um treinamento completo e muito rico em informações. Basta acessar aí um dos meus contatos para os treinamentos, tanto online quanto presenciais.
Gostou desse vídeo? Não esquece, não vá embora sem deixar aqui o seu like e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Muito obrigada, um beijo, tchau, tchau!